Fala pessoal, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo da série sobre a Austrália. Hoje a gente vai falar sobre a abertura de empresa na Austrália. E essa empresa pode ser para prestação de serviço, para importação ou para qualquer tipo de coisa, a base é a mesma para qualquer estrutura. Eu tive empresa no Brasil por 8 anos, na verdade eu ainda tenho uma empresa no Brasil, mesmo estando aqui na Austrália. E como todo mundo sempre fala que aqui a coisa é sempre muito simples, sem burocracia, eu quis entender como funcionava e é esse o vídeo de hoje. Como abrir uma empresa aqui na Austrália, vamos pro vídeo. Eu diria que de um modo geral os passos que a gente vai ter que seguir é muito parecido com o que tem no Brasil, no sentido da forma de parceria, em como é organizada a sociedade, no sentido de ter um nome, que é o que a gente chama de razão social no Brasil. Tem muitas similaridades, mas também a gente vai ver que a operacionalização disso é muito diferente. Nesse vídeo eu não vou entrar no detalhe de como funciona no Brasil, porque para quem tem uma empresa no Brasil sabe que a coisa é muito complexa, o vídeo ficaria muito longo. Eu vou mais falar como que funciona na Austrália e fazer algumas pequenas correlações que vai ficar um pouco mais dinâmico. Bom, vamos lá. Para abrir uma empresa na Austrália, a primeira coisa que você precisa é definir qual que é o tipo de sociedade. No Brasil, a gente tem basicamente um microempreendedor individual ou um empreendedor individual, que é quando ultrapassa o limite de faturamento. Depois a gente tem o empreendedor individual com responsabilidade limitada, que é a IRL. Depois a gente tem uma empresa limitada, que existe uma sociedade, e uma sociedade anônima. Basicamente, são esses os tipos de estrutura societária no Brasil. Aqui na Austrália você também tem que selecionar qual é a estrutura societária que você vai ter antes de abrir a empresa. E as opções aqui são Solo Trader, Company, Partnership e Trust. O Solo Trader é muito parecido com o que é o MEI e com o que é o empreendedor individual no Brasil. Basicamente as características são: você não tem sócios e o patrimônio da empresa e o seu pessoa física se misturam. É muito fácil abrir esse tipo de empresa, assim como é no Brasil também para MEI, mas aqui o Solo Trader não tem esse limite de faturamento tão baixo igual é a MEI. Mas a grande questão aqui é o patrimônio da pessoa física, do dono da empresa, se mistura com o patrimônio da empresa. Ou seja, se a empresa tiver alguma dívida, receber algum processo judicial ou alguma indenização que ela tenha que pagar e a empresa não tenha dinheiro, a justiça vai recorrer ao patrimônio do dono da empresa. Exatamente da mesma forma que acontece no Brasil com esses dois tipos de sociedade. A grande vantagem do Solo Trader aqui na Austrália é que é extremamente fácil de abrir, não tem custo nenhum para se ter, para se abrir ou para se manter a empresa. Já uma company é como se fosse uma empresa limitada no Brasil. É uma empresa que pode ter sociedade, ela tem muito mais facilidade de acesso ao crédito, porque ela tem um capital social que é integralizado antes de começar a operação da empresa. Os sócios têm que integralizar esse capital social. Em resumo mesmo, é a mesma estrutura de uma empresa limitada. Ela não se mistura com o patrimônio dos sócios, ela tem o próprio capital social. Na comparação, o Solo Trader você não precisa integralizar capital social, ou seja, você não precisa pegar dinheiro seu e colocar na empresa, porque o seu dinheiro é o mesmo que o dinheiro da empresa, enquanto na company você coloca um dinheiro na empresa e a partir desse momento a empresa tem aquele capital e é com aquele capital que ela vai responder por todas as obrigações que ela venha adquirir. Um partnership é basicamente a possibilidade de você ter uma empresa pequena que mistura também o patrimônio, mas com uma sociedade. É um pouco mais complicado, você tem que ter uma confiança muito grande na pessoa que você está fazendo negócio, mas é muito simples de operacionalizar também. E por último, a Trust, que ela basicamente serve para você colocar patrimônio dentro dela, para você colocar, por exemplo, um portfólio de imóveis que geram renda. A Trust não produz nada efetivamente, ela é uma forma de organizar e de gerar segurança, colocando todo esse portfólio dentro de um lugar só. Se você tem dúvida de qual sociedade escolher, o governo australiano tem um site que você vai respondendo algumas perguntas e ele te diz, em função das respostas que você deu, qual que é o melhor tipo de estrutura societária que você deveria fazer. Para não alongar demais o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição que você pode entrar lá, você mesmo simula e entende como que funciona. Depois de escolher a estrutura societária, você precisa registrar para um ABN, que é o Australian Business Number. O ABN é praticamente o CNPJ que a gente tem no Brasil. É uma numeração que identifica a sua empresa. Depois do ABN, se você quiser, você pode registrar para um Business Name. Até aqui é o único momento que você vai ter algum custo, mas que você também não precisa fazer. Se você quiser ter a sua empresa, que o nome da empresa, que é a razão social no Brasil, seja o seu próprio nome, você não precisa comprar esse business name e você não vai ter nenhum custo caso escolha a opção de Solo Trader. A opção que tem alguns custos adicionais é a Company, mas aí é para estruturas, com certeza, estruturas maiores.
Então, se você quiser ter um nome diferente do seu próprio nome na empresa, para colocar nas invoices que você vai emitir, que é tipo uma nota fiscal, você pode comprar o business name e ele custa $36 por ano. Esse é o custo que você vai ter se você escolher por um solo trader e quiser ter um nome diferente do seu próprio nome na empresa. $36 por ano. Com a estrutura societária escolhida, o ABN registrado e o nome da empresa, o business name, também registrado ou não, se você não quiser, você vai para a parte de impostos. Você tem que registrar para o tipo de imposto que você vai estar sujeito. Basicamente, o imposto que existe aqui, se você não estiver fazendo alguma operação específica, como importação de bebidas alcoólicas ou tabaco, algumas coisas bem específicas, o único imposto que você vai pagar é o GST. O GST que é uma alíquota de 10%. Mas você só vai pagar esse imposto se o seu faturamento anual ultrapassar $75 mil. Ou se você prevê que o seu faturamento anual vai passar $75 mil. Você também precisa registrar e começar a pagar esse imposto. Ou seja, antes de $75 mil, você não paga nenhum imposto para ter seu negócio. Para o lado da empresa, claro que você vai pagar o imposto de renda, mas aí é outra história, fica no outro vídeo que a gente falou aqui sobre os tipos de impostos na Austrália. Vou deixar um card ou aqui o link na descrição. Então, acima dos $75 mil de faturamento anual, você vai pagar também o GST. Esse GST é de 10%, mas é importante notar que ele é 10% sobre o que você vende, mas você tem um crédito de 10% sobre aquilo que você compra. Então, na prática, você paga 10% sobre o seu lucro bruto, que é a diferença entre o que você vendeu e os insumos que você comprou ou que você usou para prestação de serviço. E é isso. Como resumo, então, escolher a estrutura societária, registrar para um ABN, escolher o business name e registrar para o GST se você estiver prevendo passar ou se o seu negócio passar de $75 mil de faturamento anual. Essa é a estrutura suficiente para praticamente todas as empresas. Normalmente o pessoal que está começando vai optar pelo solo trader, mas eu recomendo entrar no link que eu deixei na descrição, que vai para o site do governo, para o ATO, e lá você vai saber certinho qual é o tipo de estrutura societária que é melhor para você. Alguns pontos importantes. Essa estrutura, caso você escolha um solo trader e não queira mudar o nome da sua empresa, permite você operar com $0 de custo fixo. Zero, nada. Você não vai pagar um centavo para operar por quantos anos forem que você quiser continuar com essa estrutura. O que você vai pagar são os impostos, mas esse é custo variável. É em função do que você vender. Você não tem custo fixo, você não tem nenhum dólar sendo cobrado mensalmente ou anualmente para você funcionar. Inclusive em relação à contabilidade. Aqui na Austrália não é obrigatório que você tenha um contador. Apesar de ser recomendado que você tenha, você pode fazer as suas próprias declarações de faturamento e pagar os seus próprios impostos. No momento de fazer a declaração de faturamento para gerar os impostos, que acontece, pode ser trimestral, semestral ou até anual em alguns casos, você apenas responde algumas perguntas como qual foi o seu faturamento, qual foi o seu custo, se você teve alguma exportação e qual foi a atividade que você usou para ter esse faturamento, e o imposto já vai ser gerado automaticamente. É basicamente o suficiente para você estar em dia com todas as obrigações fiscais do país. É um pouco diferente de como funciona no Brasil. Eu admito que eu tive que pesquisar muito para me convencer que era só isso, porque é realmente muito diferente de toda a burocracia que a gente tem no Brasil para ter um negócio funcionando. Um ponto importante sobre a questão da contabilidade é que, como ter um contador aqui na sua empresa não é algo obrigatório, isso gera algumas vantagens. Um ponto é o que eu já falei, você não tem esse custo fixo, você mesmo pode fazer o trabalho básico de estar em dia com as obrigações fiscais e pagar os seus impostos, evitando esse custo adicional. E o segundo ponto é que abre a possibilidade das empresas usarem a contabilidade como uma ferramenta de gestão, uma ferramenta estratégica na gestão, que é o que ela é. Mas a gente acaba tendo a ideia no Brasil, principalmente para as pequenas empresas, que a gente está pagando o contador para gerar as guias, para entregar as declarações, para fazer todas essas horas de burocracia que precisa para uma empresa ficar regular no Brasil. A questão é que se essa burocracia não fosse necessária, sobraria mais tempo e dinheiro por parte dos empresários para poder pagar o contador como uma ferramenta estratégica e não como simplesmente processar a nota fiscal e gerar guia e entregar declarações. Sobre abrir uma empresa na Austrália, basicamente é isso. Eu falei a parte bem superficial e tentei fazer um pouquinho de comparação. Se você tem uma empresa na Austrália, comenta aqui embaixo como foi essa experiência, esse processo de abertura. E também para você que tem empresa, se eu esqueci de alguma coisa, me avisa aqui nos comentários que eu já corrijo. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!